Quem sou eu? Para onde eu devo ir? Para lá ou para cá? Será que o chimpanzé é mesmo meu parente? E se começar uma guerra nuclear? E se zumbis fugirem de laboratórios secretos? E se meu dinheiro sumir do banco? Olá, saudações literárias! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à sala de leitura da Boa Books. Neste vídeo, nós vamos navegar pela breve história da humanidade a bordo deste livro aqui, Sapiens, escrito pelo israelense Yuval Noah Harari. Harari é PhD em História pela Universidade de Oxford e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse jovem intelectual fez uma pesquisa tremenda para escrever este livro, que foi lançado em 2014 e que refaz os principais passos do Homo sapiens sobre a Terra. E ainda traz previsões para um futuro não muito longe de nós. Mas antes de te puxar para essa conversa, eu queria te convidar para fazer parte aqui da sala de leitura da Boa Books. Bem, você já sabe o que fazer. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque assim você fica por dentro de todas as novidades. É incrível como um livro de não ficção extenso e completo como este, e que tinha tudo para ser maçante, consegue nos envolver. Graças ao texto de linguagem simples e cheio de perguntas, exemplos e comparações. Sapiens nos provoca, nos inquieta e nos faz refletir sobre as nossas próprias convicções. Sabe aquelas certezas que a gente carrega assim, ó, debaixo do braço, como se fossem verdades incontestáveis desde que o mundo é mundo? Pois é, neste livro, muita coisa desse tipo cai por terra sem dó nem piedade. Quer um exemplo? Você sabia que o dinheiro é uma ilusão? É verdade! Mais de 90% de todo o dinheiro só existem nos servidores de computador. É sério, quanto dinheiro você tem na sua carteira ou guarda em casa? Agora, quanto você tem no banco, na poupança, em títulos do governo ou em ações na bolsa? Esse dinheiro é impossível de ser tocado. E mais, ele só existe porque a gente acredita que ele existe. Isso faz do dinheiro o sistema mais universal e eficiente de confiança mútua que já foi inventado. Outro aspecto desta obra que me deixou assim meio tonta diz respeito à noção do tempo. Digamos que Harari expande o nosso horizonte temporal. Você acha que 10 mil anos é muita coisa? Óbvio que sim, né? Mas será que é muita coisa mesmo se compararmos a idade da Terra? Essa é bem mais velha, são mais de 4 bilhões de anos girando sem estresse ou ansiedade ao redor do Sol. Vai me dizer que a labirintite não ataca? Há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje, ele está prestes a se tornar um deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição. Mas o começo dessa breve história foi modesto. Não havia nada de especial nos sapiens. Nossos parentes pré-históricos eram animais sem muita importância, cujo impacto no ambiente não era maior que o de um vagalume ou uma água-viva. Então, como nos tornamos os reis absolutos desse planeta? Qual o segredo do sucesso dos sapiens? Como condenamos todas as outras espécies humanas ao esquecimento? É justamente isso que Harari se propôs a explicar nessas mais de 400 páginas. Uma das conclusões do autor é de que o Homo sapiens conquistou o mundo, acima de tudo, graças à sua linguagem única. Somos um animal social, nascemos e evoluímos para conviver com nossos pares. E sabe qual é a origem da nossa linguagem? A fofoca. Parece piada, mas não é. O que seria da nossa convivência sem a nossa fofoca diária? Ah, ficou ofendido? Então para e pensa no que você fala no seu dia a dia, no que você vê nas redes sociais.
A gente fala dos parentes, dos conhecidos, dos vizinhos, dos personagens das novelas, dos livros, dos filmes. A gente fala dos políticos, das celebridades. A gente fala de todo mundo, né? E não são falas necessariamente depreciativas. Não se sinta menor por conta disso. Nós não estamos sozinhos. Ou você acha que os cientistas da NASA, durante o cafezinho, ficam falando sobre átomos e buracos negros? Ou os doutores em história, quando saem para o happy hour, ficam discutindo as verdadeiras causas da Primeira Guerra Mundial? Nada disso, tá? Gente fala de gente. Sabe da última? Deixa pra lá. Outra reflexão deste livro, que também dá uma certa vertigem, diz respeito à nossa capacidade criativa. Acredite, a ficção é o principal fundamento de toda a nossa estrutura social, política e econômica. Não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis e nem justiça fora da imaginação coletiva dos seres humanos. Será que a sala de leitura da Boa Books existe mesmo? E eu existo para você? Bem, você resolveu acreditar que eu existo. Isso prova outra característica que nos leva ao topo: a nossa capacidade de cooperar de maneiras flexíveis com um número incontável de estranhos. Não poderia haver vida em sociedade da forma como temos hoje se acreditássemos apenas em coisas palpáveis, como os rios, as casas, as árvores, os animais, as pessoas do nosso convívio. Na minha opinião, Harari traz acima de tudo uma visão realista da evolução humana. E como toda história, a nossa é marcada por momentos de luz e momentos de trevas. E é importante a gente ter consciência de que o que nos constitui hoje como sociedade é fruto de escolhas humanas, muito humanas, fruto de coincidências, de acidentes. O horizonte de possibilidades é muito amplo. É concebível imaginar a história sem o cristianismo, sem o Império Romano, sem moedas de ouro, sem direitos humanos, sem os sapiens? Sim, é concebível sim. O conhecimento, a sapiência que dá nome à nossa espécie, Homo sapiens, talvez seja o nosso ponto de luz mais evidente, quando usado para o bem, claro. Conhecer, saber, analisar, refletir, observar, estudar podem fazer a diferença entre viver e morrer. Em 1768, a expedição comandada pelo capitão James Cook partiu da Inglaterra rumo ao Tahiti. O grande adversário dessa viagem não foram os nativos furiosos ou os navios inimigos, e sim uma enfermidade misteriosa que deixava os homens letárgicos, deprimidos. Suas gengivas sangravam, os dentes caíam, feridas se abriam e eles ficavam febris e amarelados. Estima-se que 2 milhões de marinheiros tenham morrido em decorrência do escorbuto do século XVI ao XVIII. Escorbuto, a doença que causa todos esses sintomas, se dá pela falta da vitamina C, que nós encontramos nas frutas cítricas principalmente. Quantas mortes teriam sido evitadas se esses homens do mar tivessem comido umas laranjas depois do almoço? Ao longo da leitura, o autor vai costurando o tecido da história humana sob diferentes aspectos, da política à arte, da economia à ciência, das relações humanas à relação do homem com os demais seres vivos. E por falar em relação, a tolerância não é uma marca registrada da nossa espécie. Prova disso é que ocupamos os lugares mais inóspitos deste mundo de forma avassaladora. E mortal também, porque esse processo levou à extinção cerca de metade dos grandes animais do planeta. E isso muito antes dos humanos inventarem a roda, a escrita ou ferramentas de ferro. E o que dizer das ocupações mais recentes, igualmente sanguinárias? A chegada dos espanhóis ao Império Azteca, onde hoje fica o México, por exemplo, foi o equivalente a uma invasão alienígena vinda do espaço sideral. Os aztecas não souberam muito bem como reagir diante daqueles homens de pele branca,
pelos no rosto e alguns com o cabelo cor de sol, e que tinham também um odor horrível. Nativos com queimadores de incenso acompanhavam os estrangeiros para onde quer que eles fossem. E os espanhóis achavam que aquilo era sinal de honra divina. Ai, ai, doce ilusão! O cheiro divino dos alienígenas é que era insuportável ao olfato dos astecas. Fedorentos ou não, os espanhóis foram recebidos de forma pacífica, mas em pouco tempo fizeram refém o próprio imperador asteca. E esse foi o começo da carnificina que se seguiu. Veja que a nossa história é marcada por ondas de extinção, sendo a atual causada pela atividade industrial. E o presságio de Harari para o nosso futuro não é muito agradável. De todas as grandes criaturas do mundo, as únicas sobreviventes dessa inundação humana serão os próprios humanos. Tentar definir as cores da sociedade atual é como tentar definir as cores de um camaleão. E a única característica da qual podemos ter certeza é a mudança incessante. Então a gente pode afirmar sem medo de errar que todo ano é revolucionário. E é por isso que eu posso dizer que no meu tempo, quando eu era jovem, quando eu era criança, o mundo era completamente diferente. E então, o que a gente vai encontrar depois daquela esquina da história? Uma interrogação. É preciso viver para ver. E enquanto a gente vive, que tal focarmos na felicidade? Para Yuval Harari, a felicidade não é o saldo positivo entre momentos agradáveis e desagradáveis. Antes consiste em enxergar a vida em sua totalidade, como algo significativo e valioso. Um beijo e até a próxima!